Olá, eu sou Bruno Lima e esse é o Compre Valor, a escola digital e consultoria do mundo real, criada com o propósito de multiplicar conhecimento, treinar pessoas, gerar valor e transformação na vida das pessoas e também das organizações. E se você é assim como eu, um grande apaixonado por conhecimento, já fica aqui o meu convite. Curte, comenta, compartilha, manda esse link para mais pessoas, porque quando você faz isso, o algoritmo entende que o conteúdo é relevante e ajuda a entregar ele para mais pessoas. E estamos na primeira temporada de gestão de contratos. A aula de hoje é ciclo de vida dos contratos e tecnologia. Mas antes da gente iniciar a aula de hoje, eu vou fazer um convite para você. Você está vendo o QR Code aqui na parte superior da tela. Escaneia esse QR Code, preencha os dados. Todo final de mês nós fazemos um sorteio aqui no canal e você pode ser o premiado para ganhar aí um presente pessoal meu para a tua jornada de desenvolvimento. Vai ser um prazer participar dessa jornada junto com você, afinal de contas, conhecimento gera transformação. Vem com a gente nessa jornada. E o tema da aula de hoje é ciclo de vida dos contratos, CLM, basicamente na nomenclatura, e tecnologia. A gente vai abordar um pouquinho desses aspectos aqui na aula de hoje. E se você não participou ou não assistiu às aulas anteriores aqui do canal, volta lá no canal. Nós estamos gravando o 7º episódio, então já passamos por 6 episódios falando de cada um dos temas dentro dessa temática de gestão de contratos, que vai contribuir, sem sombra de dúvidas, para a tua jornada e para a tua carreira, perfeito? Então, vamos lá começar um pouquinho a aula de hoje? E a gente vai abordar alguns aspectos fundamentais dentro do tema dessa aula de hoje. Primeiro, só fazendo um resumo rápido aqui, para todos vocês que já acompanham o canal, essa primeira temporada ela é fundamentada em estudos de consultorias globais que apontam de 8% a 12% de ineficiência financeira por falta de gestão dos contratos, por todos os problemas que a gente já abordou e apresentou aqui ao longo desses 7 episódios. Falta de escopo inadequado ou incompleto, ausência de SLAs com medição efetivamente, volume de aditivos, alto volume operacional, falhas na negociação e nas medições após o processo de negociação, ou seja, no final do ano, se a sua empresa transaciona aí 100 milhões dentro do ciclo de vida dos contratos, provavelmente existe uma oportunidade de 8 a 12 milhões de recurso financeiro, e é lógico que eu estou pegando aqui a dimensão de uma empresa média, mas se você for uma empresa grande, que fatura bilhões, essa cifra proporcionalmente cresce. Lembrem a prerrogativa fundamental aqui do nosso canal. Quem compra bem, vende bem. Então vamos lá iniciar o tema da aula de hoje, que é ciclo de vida dos contratos. O que, por que e como fazer a gestão eficiente de ciclo de vida dos contratos. Antes de a gente começar a desdobrar estratégias dentro dessa temática, é muito importante, a primeira pergunta é: quantos contratos estão gerenciados dentro da tua empresa? Quantos contratos, quantos acordos? Porque normalmente, eu brinco, né? Os contratos assinados, o volume, a medição, os dados de gerenciamento desses contratos estão naquele limbo espiritual junto com os SLAs, que todo mundo diz que tem, que faz, mas quando a gente pede para ver, às vezes os contratos assinados não aparecem, às vezes a gente não consegue ter efetivamente o dimensionamento. E a pergunta inicial é: quantos contratos tem? Qual é a quantidade de contratos? Qual que é o volume financeiro desses contratos? E qual que é a criticidade de cada um desses contratos? Lembra? Sem informação, sem dados, a gente não consegue gerenciar e não consegue fazer um processo de tomada de decisão. E como que a gente consegue utilizar ferramentas de boas práticas para nos ajudar a priorizar este processo de olhar a quantidade, o volume e classificar isso entre curva ABC e análise de Pareto? Que eu defendo que a análise de Pareto diz que 80% de todos os problemas estão em 20% das causas. Logo, se você eliminar 20% das causas, você elimina 80% dos problemas. E curva ABC é uma métrica matemática, estatística, que nos ajuda a classificar, né, o volume de criticidade em quantidade ou financeira do volume dos seus contratos. A pergunta é: qual é a curva ABC dos seus contratos? Primeiro, por categorias, porque a categoria vai nos dar um dimensionamento do mercado fornecedor, de fatores econômicos, de quais são os indexadores,
quais são os aspectos, as notícias, as interferências de mercado que eu preciso acompanhar, porque inevitavelmente eu vou sofrer danos colaterais caso aconteça algum fator significativo no mercado. Então, por categoria, sem sombra de dúvidas, é fundamental a gente organizar essa base de dados para fazer o ABC e a análise de Pareto por fornecedor, porque o fornecedor ele vai mostrar para a gente o nível de importância e de dependência que nós temos com aquele fornecedor. Isso nos ajuda a desdobrar estratégias na construção do relacionamento. Primeira pergunta é, quando nós vamos fazer um contrato com um fornecedor A, B, C, a primeira pergunta é, qual é a representatividade financeira deste contrato com o meu fornecedor, com o meu parceiro, dentro da minha base, o quanto que eu vou tornar esse fornecedor operacionalmente dependente ou o quanto eu torno o fornecedor dependente de mim. Por quê? Eu tenho que minimizar esse processo de risco de dependência financeira dos dois lados. Se eu não minimizar esse impacto aqui, do meu lado interno, eu vou ter mais dependência, mais riscos operacionais, eu vou ter um nível de complexidade de, possivelmente, num futuro, substituir esse fornecedor. E se esse fornecedor vai absorver um contrato dentro da minha operação muito significativo financeiramente, ele não tiver saúde financeira para suportar as entregas, os reembolsos de fluxo de caixa, os pagamentos dos colaboradores dele, eu também exponho a minha organização a risco. Então é muito importante a gente também saber. Então, quais são as principais categorias de toda a base transacionada dos nossos contratos? Quais são os principais fornecedores de toda a nossa base transacionada dos contratos? Quais são as áreas internas? Porque as áreas internas vão nos ajudar a dimensionar o volume de trabalho. Então, eu posso classificar isso por grupo de compras, por comprador, por, às vezes, área requisitante, de acordo com a complexidade. Por unidades de negócio, às vezes você tem diversas unidades espalhadas no Brasil inteiro e você precisa entender dentro da curva ABC qual que é as maiores unidades que tem uma representatividade financeira maior dentro da tua base. Senão você não consegue planejar e entender o operacional, porque o operacional sempre vai existir, desenvolver o planejamento tático e desenvolver o planejamento estratégico. Por isso, curva ABC e análise de Pareto é fundamental para o processo de tomada de decisão, para o processo de compreensão de todo o volume. Uma outra pergunta fundamental, antes da gente avançar aqui, é a seguinte. Dentro da tua base de contratos, Bruno, eu tenho 120 contratos. Estou dando um número aqui estimado. Eu tenho 500, 1.000 contratos que eu gerencio por mês, por ano. Dentro dessa base, a pergunta que eu faço é, qual que é o ciclo de vencimento de cada um desses contratos? Esses contratos eles estão vencendo em janeiro, em fevereiro, em março, em julho, em agosto. Como o ciclo de encerramento desses contratos estão pulverizados ao longo do ano? Por quê? Se esses contratos estão canalizados num período específico, você vai ter um volume de demanda muito maior do que a tua capacidade de processamento. Inevitavelmente é a gente dizer que faz gestão de contratos e não faz porque efetivamente a quantidade, o volume de contratos, ele precisa estar diluído ao longo do ano, até para que eu consiga ter o processo de negociação dentro da curva dos meus contratos A, por exemplo, da curva A, que é os meus contratos de maior representatividade financeira e maior criticidade operacional. Eu sempre preciso equilibrar as duas informações, eu vou precisar dedicar um nível de esforço, de atenção maior do que talvez, por exemplo, contratos que são contratos de curva C, onde normalmente nós usamos a estratégia de automatização. O que é isso? A gente vai utilizar termo de contrato minuta padrão ou termo de adesão para facilitar essa fluidez no processo de assinatura dos contratos, de renovação, de discussão de reajustes com os fornecedores. Por quê? A nossa energia precisa estar canalizada aonde há a maior representatividade financeira e criticidade do negócio. Vou fazer uma brincadeira para você aqui. O que você prefere? 1% de 10 milhões ou 30% de 100 mil? Essa pergunta é matadora, porque 1% de 10 milhões é 100 mil e 30% de 100 mil é 30 mil. Ou seja, se você dedicar o teu tempo e o teu esforço no spend que é mais representativo e mais crítico para a organização, qualquer percentual é significativo de redução de custo, de otimização, de melhoria de processos. Então, pensar bem faz bem. Lembra?
Quem reage não governa. É importante ter essa classificação, porque senão você está o tempo inteiro reagindo às necessidades, às urgências, e descobre que os contratos venceram quando efetivamente eles venceram, quando as áreas ou o fornecedor sinaliza que vai parar a operação porque não tem contrato assinado, não teve discussão de reajuste, não teve discussão de renovação dos contratos. Então, preste bastante atenção. Quem reage não governa, perfeito? Como construir? Existem algumas dimensões muito importantes que eu vou trazer aqui para vocês. A primeira dela é pessoas. São os agentes pensantes de todo o processo de transformação. Então, não despreze as pessoas. Todo o processo de transformação passa por pessoas, processos e ferramentas. O primeiro deles são as pessoas, porque são as pessoas que ainda conhecem, têm a experiência humana do que funciona na prática, do que aquilo que não está dentro da minuta do contrato, dentro do escopo técnico, efetivamente acontece no mundo real. Lembrem, não existe projeto que suporte o mundo real. Por mais que você descreva com muita excelência, quando você colocar no mundo real, coisas novas vão aparecer. Então, as pessoas têm esse feeling da experiência humana para contribuir. Segundo, processos e fluxos são os caminhos para o processo de transformação. Tem processo e fluxo definido? Então, o que cada um vai fazer? Por onde que o fluxo de contratos vai passar? Por onde que nasce a requisição? Por onde que nasce o processo de aprovação? Quais são as alçadas de aprovação? Quem vai participar do processo de discussão, confecção, assinatura, tomada de decisão final desse processo? Se a gente não tem os processos e os fluxos da nossa organização muito bem claros e definidos, isso gera aquele que eu já falei aqui nas outras aulas, o ritual da batata quente corporativa. Tá com todo mundo, mas não tá com ninguém. Ao mesmo tempo, a gente não perde a gestão e o gerenciamento de todos os dados, as informações. Terceiro, ferramentas. É muito importante porque as ferramentas são os meios para o processo de transformação dentro da nossa organização. Então, tão importante quanto ter os fluxos é ter também uma ferramenta adequada. Porém, eu reforço, a ferramenta ela vai fazer rápido aquilo que você já está fazendo. Então, se as tuas pessoas não têm compreensão, se os teus processos e fluxos não estão adequados, muito provável você vai ter uma ferramenta de alto desempenho, de alta performance, porque a ferramenta ela vai replicar o que as pessoas e os processos e fluxos descrevem ao longo da jornada de ciclo de vida do contrato dentro da tua organização. Quarto ponto, esse quarto ponto tem surgido cada vez mais presente em todas as discussões, principalmente com as discussões de IA que nós estamos vivenciando. Nós já vamos falar um pouquinho sobre IA, aplicação de IA dentro do tema de ciclo de vida dos contratos, mas dados, pessoas, processos, ferramentas e dados. Os dados são a matéria-prima para a execução de todo o processo de transformação. Bruno, aqui a gente não implantou nenhuma ferramenta de CLM, aqui a gente ainda não está fazendo gestão efetivamente dos contratos, porque a gente não tem uma ferramenta. Será? Porque se eu te der hoje X milhões para você implementar a melhor ferramenta de CLM do mundo na tua organização, você vai ter os fluxos e os processos bem delimitados? Você vai ter a clareza de como que você vai precisar configurar essas informações, e tudo isso passa por dados. Quais são os contratos, data início, data fim, qual é o índice de reajuste de cada um dos contratos, qual que é o saldo de consumo desses contratos até o período de hoje. Tudo isso são informações que, mesmo sem ferramentas, nós conseguimos levantar no dia a dia aqui das nossas organizações. 4 pontos fundamentais. O primeiro dele é dados estruturados ou IA aplicando isso para gerenciar. É muito legal pensar e refletir sobre esses pontos, porque eu, particularmente, sempre fui o louco de dados estruturados. Eu formei, basicamente, a minha carreira, a minha primeira experiência, eu cuidava da parte de todos os indicadores de uma organização de MRO, de distribuição, e eu conectava os dados de planejamento, de suprimentos, de venda, de estoque, de giro de reposição, do lead time dos fornecedores. Então, isso me deu uma visão de qualidade de, primeiro, organizar os dados, porque se eu não tivesse os dados organizados, estruturados,
eu não conseguiria montar dashboard, eu não conseguiria montar o pipeline para a presidência e para a diretoria na discussão, na reunião de supply chain que acontecia uma vez por mês. Eu era o responsável dos suprimentos para gerenciar, levantar todo esse volume de informações. Quanto vende, quanto compra, qual que é a margem, qual que é o markup de cada produto, por categoria. Então, todas essas informações, elas são relevantes. E os dados, eles são a matéria-prima do processo de tomada de decisão da gestão em todas as organizações. Então é muito importante. Só que nós sempre defendemos que dados estruturados era muito importante para a construção de implementação de novas ferramentas, desenho de novos processos, mas a IA vem exatamente para criar essa disrupção dentro do nosso dia a dia de que não necessariamente eu preciso ter os dados estruturados para utilizar a aplicação de IA dentro da minha operação para interpretar e entender como que eu posso utilizar essa interpretação da organização dos dados que a IA está fazendo para um processo de tomada de decisão. Próximo aspecto muito relevante é processos, fluxos, papéis e responsabilidades, como nós já falamos anteriormente. É muito importante ter tudo isso muito bem claro e muito bem definido em todo o processo de transformação. Sem clareza de processos, de fluxos, de papéis e responsabilidades, é muito complexo a gente desenvolver uma ferramenta que vai fazer rápido aquilo que nós fazemos. Então, se você faz bem, a ferramenta acelera bem o que você faz. Agora, se você faz ruim, a ferramenta vai fazer muito rápido, ruim, aquilo que você já está fazendo. Outro aspecto muito importante é integração de sistemas e ferramentas. No mundo cada vez mais tecnológico e conectado que nós vivemos, é muito importante a gente discutir processo de integração. Por quê? Todas as organizações têm diversos sistemas. Tem um sistema para compras, às vezes tem um sistema de vendas, às vezes tem um sistema de CRM, que é o ciclo de vida do cliente, às vezes tem um sistema de CRM, que é o sistema de gerenciamento dos fornecedores das nossas cadeias, e diversos desses sistemas precisam se conectar. Discutam integrações de sistemas. Bruno, mas integração, todas as vezes que a gente vai discutir, envolve investimento, desenvolvimento, parametrização. Discutam, dimensionem e tomem o processo, tomem a decisão depois que essas informações estiverem claras e levantadas. Por quê? Se você não discutir, não entender o processo de integração para a implementação e para fazer o processo de transformação digital na tua organização, quando você negligencia as integrações serão vocês que estão aí no dia a dia. Alguém aqui, eu não tenho dúvidas que hoje está aí na tua organização trabalhando e não tem integração de sistema e você está pegando informação do sistema A, copiando no sistema B, dando Ctrl+C no sistema C, e aí você é o processo de integração. E todas as vezes que a gente tem a integração de dados e informações transacionando de forma manual, a única certeza que a gente vai ter é que vai se perder informação ao longo dessa cadeia. Então, integração é a automatização da qualidade do processamento dos dados das nossas organizações. Outro aspecto muito importante é segurança da informação, ou a LGPD, que é a Lei 13.709 de 2018, que eu não tenho dúvidas tornou a vida de todo mundo no primeiro momento que veio para melhorar a nossa vida do ponto de vista de segurança de dados, do ponto de vista de delimitar responsabilidades todas as vezes que nós inserimos os nossos dados dentro de uma ferramenta, ou um cliente insere os seus dados dentro da ferramenta de um prestador de serviço, de um fornecedor. Então ela veio para nos ajudar a regulamentar a responsabilidade de cada uma das pessoas dentro desses aspectos de segurança da informação, de qualidade do dado. Afinal de contas, dados é o petróleo do século XXI. Hoje, grande parte das empresas de tecnologia, todas as grandes de rede social, de tecnologia, de mobilidade urbana, todas essas ferramentas vivem de dados, da capacidade de compreender, de armazenar, processar e criar soluções que se adequem à nossa realidade do mundo real. Afinal de contas, os dados vão nos ajudar a entender quais são as dores do mundo real para que a gente proponha soluções para automatizar, para melhorar a vida das pessoas, das organizações. Então é muito importante a gente levar esse aspecto em consideração, principalmente porque agora, com a IA, todo mundo também deve estar aí dentro da tua organização, deve ter uma ferramenta
homologada, basicamente, para fazer o processo de consulta de IA. Cada empresa está tomando um caminho com relação a isso, mas é muito importante a gente entender que todas as vezes que nós colocamos os dados da nossa empresa lá também, eu preciso levar esses aspectos de segurança e informação por questões de vazamento de dados, processão, exposição de risco de imagem, risco institucional e até possíveis danos financeiros por multas em detrimento de algum sinistro que venha a acontecer. Então eu vou deixar aqui, para encerrar essa aula de hoje, 4 aspectos, 4 recomendações de ouro para você. Primeiro, pessoas. Respeite as pessoas. Não despreze isso. Por mais que nós estemos vivendo uma onda gigantesca de tecnologia, as pessoas ainda são o processo fundamental de construção dos fluxos, de entendimento dos nossos negócios, e todas as empresas criam produtos e serviços para atender pessoas. Tudo que se faz no mundo dos negócios, tudo que se faz na atmosfera governamental, faz para que a gente torne a vida das pessoas mais fácil, mais confortável, crie soluções para ajudar e gerar valor na vida das pessoas. E a relação de trabalho das pessoas que estão nas nossas equipes, ela também é muito importante. Então, utilizar o conhecimento, a experiência das pessoas, não fique inventando a roda. Grande parte das soluções dos problemas estão nas pessoas, nas equipes. Então, a diversidade de conhecimento, a diversidade de cultura, a diversidade das pessoas, elas ajudam a tua organização, porque a sociedade é diversa. Quando você compreende que a sociedade é diversa e a tua organização representa essa diversidade, provavelmente você vai conseguir construir soluções muito mais adequadas às necessidades do mercado e dos negócios para a sociedade. Perfeito? Segundo aspecto, processos. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Aqui eu trago novamente o dilema lá, se você não assistiu, né, do livro de Alice no País das Maravilhas, ou o filme, quando ela encontra o gato, ela pergunta para onde que aquele caminho vai, ele volta, pergunta para ela dizendo, para onde você quer ir? E ela retorna para ele, eu não sei. E ele retorna para ela respondendo, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Não tome qualquer caminho dentro deste processo de transformação dentro da tua organização. Leve todos esses aspectos aqui dessa aula de hoje em consideração, que eu não tenho dúvidas que mais do que resultado, você vai gerar valor para a tua organização. 3. Tecnologia IA. Sai a onda e entra o tsunami. Preparem-se. Essa é uma frase do Walter Longo, um dos grandes mentores no país inteiro, uma das maiores autoridades em tecnologia e transformação aqui no nosso país. Se você não conhece, eu super recomendo, vai assistir o conteúdo, acompanhe os canais dele. Ele traz muito disso, que a gente sai da era da transformação digital, onde a gente viveu aquela onda tecnológica de conectividade, aparelhos, smartphones, e a gente entra na era do tsunami. A IA, ela não vem simplesmente para transformar o modelo que a gente vinha, ela vem para reconfigurar todos os nossos paradigmas dos nossos modelos de vida, no nosso modelo de gestão, de como que a gente vai aplicar efetivamente gestão nas equipes, gestão de processo, o quanto que ela pode ser um grande aliado como potencializador das habilidades humanas. E aqui eu deixo sempre a dica que deixo também nos treinamentos, nas palestras, que é o seguinte: interprete a IA não como o exterminador do futuro, como a máquina que vem do futuro para destruir os nossos empregos ou destruir a humanidade. Interprete ela como o Homem de Ferro, o Tony Stark, a máquina como o potencializador das habilidades humanas, e o homem com a máquina, sem sombra de dúvidas, vai ser muito mais eficiente, vai gerar muito mais valor, vai acelerar muito o processo de aprendizado, conhecimento, resultado e transformação na vida das pessoas e também das organizações. 4. Dados estruturados. Se você não fizer, a IA já está fazendo a organização de dados. Então, a gente já perdeu muito tempo. Eu sempre falei isso, tanto nas organizações, quanto também nas palestras, de que eu sentia a minha percepção, enquanto pela vivência da minha experiência, de que a gente estava ainda muito atrasado do ponto de vista de qualidade de dados, de organização de dados. Então, se você... Estamos gravando a aula neste momento. Se você ainda não tem os seus dados organizados e estruturados, passou todo esse processo de transformação e ainda não fez, comece a utilizar a inteligência artificial para te ajudar neste processo,
porque senão você não vai conseguir ainda organizar sozinho, não vai utilizar IA e vai continuar nessa seara sem dados estruturados, sem organização, e aí você não consegue implementar sistema, fazer processo de transformação, porque sem informação a gente não consegue. Lembra? Conhecimento gera transformação. Então, partindo aqui para o encerramento da aula de hoje, vamos no resumo rápido aqui das informações de tudo que nós vimos aqui nessa aula de hoje. Então, na aula de hoje a gente falou sobre ciclo de vida dos contratos, a importância da gente entender qual é a curva de vencimento de todos os contratos que nós negociamos. Nós falamos sobre curva ABC e análise de Pareto para classificação, priorização e tomada de decisão do que realmente é representativo financeiramente para a tua organização e crítico operacionalmente. Pessoas, processos e ferramentas, os pilares de todo o processo de transformação, e dados, IA e LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Então esse foi o tema da aula de hoje. Eu aqui, novamente, deixo o meu convite. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, ative o sininho de notificação, se inscreva, clica, comenta, compartilha, manda esse vídeo para mais pessoas. E aqui também está o QR Code do sorteio mensal que nós fazemos. Então, escaneia, preenche os seus dados aí e se você for sorteado, você vai receber um presente meu para a tua jornada de transformação. Afinal de contas, conhecimento gera transformação. Então, essa foi a aula de hoje. Um abraço, pessoal. Até logo.